uso todas. Bom, já tá. Amém. Mas pode esperar só chamar, porque não entrou ninguém. Já entrou alguém? Não, ainda falta um minutinho. Por que a gente fica nervoso, hein? Né? Me explica. Explica aí, Vinícius. Entrou? Tô te falando, realmente. Olha, você já quer ver? Oxi. Vinícius, coloca. Você baixou o volume. Assim, colocou um. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar início então. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e que todos possam entender nessa manhã o que vai ser colocado e ensinado para nós nesta manhã através do Espírito Santo de Deus, amém? E de início vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que venha nos orientar, nos capacitar e abrindo os nossos entendimentos, amém? Glória a Deus. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença para dizer quão grande e quão maravilhoso és o Senhor na nossa vida. Porque o Senhor grandes coisas tem feito por nós, tem nos dado esta manhã maravilhosa na qual o Senhor nos concedeu, de termos o fôlego de vida e nessa manhã maravilhosa contemplar e ouvir da Tua palavra, da Tua doutrina, dos Teus ensinamentos e que nós possamos entender, viver tudo aquilo que o Senhor requer sobre nossas vidas. Pai amado, nós Te glorificamos por esse ministério, Pai, nós Te glorificamos também por este método na qual o Senhor está nos inovando e nos capacitando, Senhor, para transmitir a Tua palavra, que a Tua palavra venha alcançar, através deste ensinamento, vidas para o Teu reino, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amados, hoje nós vamos
falar a respeito do ministério de Pedro. Temos acompanhado aí o estudo de Atos dos Apóstolos. Vemos que Atos dos Apóstolos nos ensina o surgimento da igreja e o crescimento da igreja, a expansão da igreja, e minuciosamente entrando nesses detalhes, vem nos dando relato de ascensão dos apóstolos, da vida dos apóstolos, das atitudes dos apóstolos, né? E como foi me dado a incumbência de falar do ministério de Pedro, eu gostaria de iniciar primeiro só para esclarecimento do que é ministério. Porque nós usamos muito essa palavra, ministério de louvor, ministério pastoral, ministério de diácono, da parte diaconal, né? E só para a gente ficar mais ciente a respeito disso, ministério nada mais é do que serviço. Nós estamos a serviço do reino de Deus, né? Ou poderia se traduzir por diaconia, que se diz relação a serviço, né? Aquele que serve, o servo, né? Melhor dizendo assim. E graças a Deus nós estamos nesse ministério do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje, mais uma vez, nós vamos exercer esse ministério, tanto de ensinar, de mostrar a doutrina dos apóstolos, né? De relembrarmos aqui algumas atitudes dos apóstolos, mas em si nós vamos falar do ministério, do serviço de Pedro, né? Glória a Deus, um grande homem, por sinal, né? Um homem íntegro, um homem correto, um homem dedicado a aquilo que ele daquilo que ele entendeu o seu chamado. Amém? Eu quero iniciar aqui lendo um versículo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, só para a gente entender um pouco a respeito desse ministério, né? E o que a Bíblia nos relata através do ministério, né? Bom, Atos capítulo 6, versículo 4, que diz assim: mas nós perseverávamos na oração e no ministério da palavra, né? Então, nós vemos aqui que o ministério, ele tem um princípio. O ministério, ele tem uma forma. O ministério, ele tem vamos dizer assim, uma parte eclesiástica para poder seguir o seu regimento. E quais são elas, né? O próprio apóstolo aqui diz, né? Mas nós perseverávamos. Perseverança é fidelidade, é uma coisa fiel, é uma coisa extremamente firme, com um propósito sincero, real, verdadeiro. Então, eles seguiam fielmente, verdadeiramente, na oração. Então, o ministério, ele é composto de oração. O nosso serviço é composto por oração. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar, né? Amém? E o versículo continua dizendo: perseverando na oração e no ministério da palavra.
no serviço da palavra, servindo a palavra. Tá, então vamos pegar João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. O que é o Verbo? É a palavra. Qual que é o ministério que nós servimos? Deus, o ministério de Deus, amém? Só para a gente ir dando essa introdução aí do ministério. O ministério também, em Atos 2, no capítulo 2, vai falar sobre a alegria desse ministério, né? Atos 2 e 42. Aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, é contentamento, é alegria, você dividir, você partir, você se sente bem, você está alegre, né? Amém? Então, é isso. E eu não poderia deixar de falar também do apóstolo Pedro. No livro de Gálatas, nós entendemos que Paulo, ele foi um dos apóstolos enviado do Senhor Jesus, que foi um grande pilar da igreja. Ele, portanto, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas nós não podemos deixar de relatar que o próprio Paulo mencionou que este apóstolo, no qual eu vou tentar caracterizar ele para nós hoje nesta manhã, tentar falar um pouco dele nesta manhã, Pedro, né? Podemos dizer Simeão, um nome comum dos judeus. Podemos dizer, como o Senhor Jesus o chamou de Cefas, né? Mas nós vamos falar, na minha concepção, na minha visão, gosto muito dos ensinamentos, da doutrina do apóstolo Paulo, mas nós vemos em Pedro, hoje, a maior parte das pessoas que se encontram hoje dentro da igreja, né? Eu vou falar um pouco, mas voltando ao assunto na qual eu estava, Paulo mencionou que Pedro era um dos pilares da igreja, né? E ele, no seu relato ao livro de Gálatas, e confirmando isso, se eu não me engano, Gálatas 2, capítulo 49, e Paulo mencionando isso, e nós falando hoje desse personagem, desse cristão, desse servo, se nós pararmos um pouco para ler a primeira carta do apóstolo, na qual eu procuro muito me frisar na doutrina, nos ensinamentos que Pedro, este grande pilar da igreja, nos ensina, é a respeito do caráter de servir, o caráter de estar verdadeiramente fiel naquilo que Deus nos designou, naquilo que Deus nos chamou para fazermos, para servirmos, assim como ele foi, né? Ele teve um dos seus ministérios itinerantes, assim como Paulo. Pedro também foi itinerante. Ele pregou na Judeia e Samaria, né? E a sua missão era para levar a palavra e instruir a doutrina da palavra, o ensinamento do Evangelho de Cristo, na qual a igreja de Atos dos Apóstolos se esbarrou, se estreitou nas perseguições, e por diversas vezes Paulo ele foi preso, né? Até mesmo por apregoar, por levar esse evangelho, né? E instituir esse ensinamento
na qual nós vamos ter vários relatos aqui dentro de Atos dos Apóstolos, o cumprimento dessas doutrinas e desses ensinamentos, e que nós temos que trazer para as nossas vidas hoje, né? Uma delas foi a cura do paralítico na porta do templo. Se nós observarmos o ministério de Pedro, ele fez as mesmas obras na autoridade do Espírito Santo como Jesus fez. O seu ministério também foi prático, foi de ação. Ele realizou os feitos que Jesus fez. Um desses exemplos foi a cura da filha de Dorcas, e um relato muito recente agora no início desse estudo que nós estamos tendo, o paralítico, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele tinha o quê? A autoridade do Espírito Santo. Então, com aquela autoridade, você está liberto daquilo que te impede de andar nos caminhos do Evangelho de Cristo. Então era isso que Pedro estava transmitindo para todos nós hoje. Pedro, ele foi instrumento para fazer milagres igual ao de Jesus, né? Graças a Deus. Mas vamos parar aqui em um relato muito forte, um relato na vida de Pedro, de que nós nos conflitamos, nós nos esbarramos também, e muitas pessoas não entendem a respeito do cristianismo, do Evangelho de Jesus Cristo. Pedro, neste momento decisivo da sua trajetória no Evangelho de Cristo, por ele ser judeu, e juntamente com a maioria dos apóstolos, esbarrava nesse sentido de que o Evangelho não fosse ampliado, não fosse estendido. E aí Pedro teve uma revelação na qual ela nos relata no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, que a figuração daqueles animais, de vários animais e quadrúpedes, de que Pedro tem essa visão, o cerne e a palavra de Deus que nós não entendemos, e que era a mensagem para aquela época e a mensagem para nós hoje, de a amplitude, o crescimento da igreja. Porque muitos pegam por costume daquela época não comer aqueles tipos de animais, mas aqueles animais estavam representados pelas nações, povos, línguas. Resumindo, todo o mundo tinha o direito de conhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aí, como a ação do Espírito Santo estava sobre os apóstolos, o Espírito Santo de Deus revelou a Cornélio e revelou a Pedro como se fosse uma sincronia. Cornélio, um homem romano na Judéia, Pedro, um homem judeu. E aí recebe a revelação e vai até a casa deste homem para que simbolize para nós, nos nossos dias de hoje, que o Evangelho, ele não deve ser egoísta, curto. O Evangelho, ele não deve ser reprimido. O Evangelho não deve ser dentro de um bloco ou dentro de um recipiente, mas o Evangelho, ele tem que crescer, expandir, porque o Evangelho foi dado a todo o mundo, a todas as gentes, a todas as pessoas, a
todos os povos, a todas as línguas, raças e nações. E com esse intuito, o Espírito Santo de Deus batizou não só Cornélio, mas todos aqueles que estavam naquela casa, a família de Cornélio, para que eles pudessem ter uma linguagem significativa, uma linguagem clara, uma linguagem do Espírito Santo. E nisso Pedro voltou a Jerusalém e explicou este fato, porque também a igreja de Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém, não entendia que esse foi o grande impacto na qual a igreja começou a expandir. E Pedro relatou isso para os seus amigos, para os seus companheiros, para aqueles que tinham a visão de pregar a palavra de Deus. Olha, nós estamos em um mundo fechado. Nós estamos estreitados aqui. Nós precisamos alargar as nossas tendas. Nós precisamos ampliar tudo o que nós recebemos de Cristo, porque Cristo não veio só para nós. Por isso, nessa questão de esbarrar na lei, costumes, festas, então esse paradigma, essa coisa teria que ser quebrada. E foi justamente por Pedro que recebeu esta visão. E trazendo para os nossos dias hoje, nós não devemos nos estreitar a salvação a nós mesmos. A salvação ela é proposta para todo mundo. E aí começou, graças a Deus, o crescimento, a expansão da igreja. E devemos entender que a ação do Espírito Santo na vida destes homens, estou falando de Pedro, na vida de Pedro, não foi para engrandecimento, nem vamos dizer assim, um próprio eu daquilo que Pedro fez. Não, foi para que ele testemunhasse, que ele fosse instrumento de testemunha do evangelho na qual ele pregava, dando testemunho de que Jesus, ele veio para nos salvar, nos resgatar de nós mesmos, Ele veio nos resgatar das nossas práticas, daquilo que da nossa carne, daquilo que nós almejamos, Ele veio nos purificar, nos libertar da escravidão do pecado, E a ação do Espírito Santo na vida de Pedro foi essa. E alguns relatos aqui sobre o apóstolo Pedro, falando um pouquinho da sua personalidade, e daqui a pouco eu quero chegar num ponto também de que acontece com nós hoje, que este grande homem, esse grande apóstolo, este enviado de Deus, fez com que a mensagem de Deus chegasse até nós nos nossos dias de hoje, Pedro, o nome dele era original de Simão, Glória a Deus. Ele tem alguns relatos dos evangelhos na qual ele teve uns encontros com Jesus, até mesmo por orientação do seu irmão André, que era seguidor de João Batista. Aí ele disse assim, eis aí o Messias, o próprio irmão o apresentando. A vida social e econômica de Pedro. Pedro era pescador, naquela época, vamos dizer assim, ele era de uma classe média para alta, mais ou menos. Tinha uma vida social, porque o ramo na qual o pai dele também servia ali era de pescadores, e naquela época era, vamos dizer assim, a indústria da época, E Lucas nos traz um relato de que
ele se tornou pescador de homens, como quando teve um encontro, né, com Jesus, porque quando Pedro teve ali o primeiro contato com Jesus, ele viu uma parte espiritual muito forte ali em Jesus, e depois daquele encontro, e teve esse relato de Lucas no capítulo 8, né, a transformação de um pescador de peixes para pescador de homens. Eles tiveram uma jornada de trabalho de uma noite extensa, longa e cansativa. Jesus entrou e literalmente no barco de Pedro e pediu que se afastasse, estava ensinando a multidão. Mas após terminar os ensinos com a multidão, ele disse: vai mais para o meio do lago, né? E jogue a rede do outro lado. E aí, quando nós damos essa atenção na qual esse grande apóstolo nos ensina sobre a palavra de Jesus, tudo bem, eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, até terminei de ver o seu sermão ensinando aí a multidão, e estamos em alto mar novamente, ou alto lago, né? Novamente. Sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. E muitas das vezes, amados, nós recebemos uma palavra de Deus e não obedecemos. E nós não cumprimos aquilo que é nos determinado para fazer. E aí queremos nós ter uma vida com Deus, queremos nós ter uma intimidade com Deus. Mas se nós não obedecermos, se nós não estivermos atentados para ouvir a voz do Senhor, de maneira nenhuma nós vamos ser igual a este homem. Viver um relacionamento, fazer as mesmas obras que Jesus fazia através do seu Espírito Santo. Daí ele deu e atentou para a voz de Jesus e jogou a rede. E aí a pressão dos peixes e a quantidade de peixes foram inumerosos. E aí Pedro percebeu de que Jesus não era só algo espiritual, mas era algo mais. Ele entendeu que Jesus era o Messias. Portanto, a declaração de Pedro, ele disse: afasta de mim, porque sou homem pecador. E em todo instante, essa lição para nossas vidas, em todo o instante da nossa vida, nós temos que reconhecer quem nós somos verdadeiramente. Amém? Eu não sei agora a respeito do tempo, mas eu quero, antes de ver a questão do tempo, eu quero tratar com os irmãos aqui um fato de que Pedro, ele traz para nós uma característica muito preeminente para os nossos dias hoje. Muito preeminente. Eu quero trazer aqui, e até para nós aprendermos com este homem, um relato de, vamos dizer assim, muito forte e que acontece nos nossos dias de hoje. Pedro, ele sendo, nós falamos de um Pedro o apóstolo, mas vamos retroceder um pouquinho. O Pedro iniciante ali nos ensinamentos de Jesus, e andou com Jesus durante mais de 3 anos. E Pedro ele nega Jesus
3 vezes, né? Pedro, se nós pegarmos no seu início da vida com Jesus ali, nós vamos ouvir declaração de Pedro que Pedro morreria por esse Cristo. Quantas declarações hoje nós temos dado, nós temos falado, nós temos afirmado, né? De forma contundente, eficaz, com firmeza nas nossas palavras. E este grande homem, ele vem trazer para os nossos dias de hoje que nós somos fracos. Nós podemos até dizer que nós morremos por Jesus. Podemos até morrer por Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar, né? João vem nos dizer que nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Eu seria capaz de morrer pelo meu irmão? Eu seria capaz de entregar a minha vida pelo meu irmão? Então, assim, Pedro, com suas declarações e tendo uma vivência com o Senhor, um relacionamento ali, um aprendizado com o Senhor. Um ponto também que eu não relacionei em questão de aprendizado, quando Pedro ele foi questionado pelo Sinédrio e a respeito ali das coisas que ele estava fazendo, né? E vamos dizer assim, os doutores da lei, né? E os governantes e as pessoas de alta patente, de alta autoridade, questionando ali Pedro, um desses doutores ou autoridades, mestres da lei, chegou até a relatar que Pedro era, vamos dizer assim, ele não era iletrado, ele não tinha um estudo, ele não tinha uma formação. Pedro, um homem rude, um homem, vamos dizer assim, expressivo, né, nas suas atitudes, ao mesmo tempo que ele estava de um temperamento, ele estava de outro, e pessoas viram isso nele e fez essa declaração. Mas quero deixar aqui um parênteses aberto. Jesus, ele começou os seus estudos aos 12 anos de idade, já pregava na sinagoga. Jesus foi um dos mais novos rabi, porque o próprio Nicodemos, doutor da lei, o chama assim, né? De rabi, de mestre. Então, na minha concepção, dentro desses parênteses que eu abri, Pedro, ele teve uma formação nessa trajetória com Jesus. Ele teve um estudo. Isso porque quando você convive com uma pessoa, você começa a falar e a pensar do mesmo modo daquele convívio que você tem com a pessoa. Esse relacionamento, quando você vai se relacionando, você acaba tendo interesse e tendência para que aquilo que a pessoa está te transmitindo, você aprenda e muitas das vezes você coloca em prática aquilo que você aprendeu. E Pedro falou com tanta autoridade naquele, vamos dizer assim, naquele júri, naquela assembleia, que vocês lembram do homem que vocês crucificaram, do homem que vocês mataram, e de forma alguma eu deixarei de apregoar este evangelho. Ele falou com tanta autonomia, com tanta firmeza, né, nesses dias. Então, a questão do ensino, ele procurou se espelhar em Jesus, né? Coisa que nós devemos fazer, porque se nós estamos no ministério, nós temos um ministério de servir, se eu estou servindo, eu tenho que me espelhar em quem? No autor e consumador da minha fé, naquilo na qual eu acredito. Mas voltando aqui no ponto que eu iniciei, na negação de Pedro, né? Os evangelhos relatam de que
na noite da ceia, o Senhor Jesus o afirmou para ele que, dentro de uma afirmação que ele disse que iria seguir Jesus até a sua morte, né? Quer dizer, daria a sua vida também pela vida de Jesus. E Jesus, de prontidão, disse para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E naquele martírio de Jesus, após ali Jesus ser preso no Getsemane, né? E Jesus está sendo conduzido ali dentro do sinédrio ali, naquele palácio ali, naquela prisão, ele foi indagado pelos, vamos dizer assim, funcionários, as criadas que trabalhavam ali. Mas esse é parecido com ele, fala até igual. Não, eu nunca vi tal homem. E muitas das vezes nós nos encaixamos nesse contexto de que quando nós precisamos de levar o Evangelho, nós retrocedemos. Muitas das vezes dentro de um ônibus, uma vizinha que está... mas você não vai na igreja, você não serve a Deus. Mas eu não tenho autoridade para fazer isso não, eu tenho que chamar o meu pastor, né? E é muito complicado essas declarações, na qual assim nós temos que prestar atenção naquilo que nós somos e do que realmente estamos dizendo que somos, né? E por diversas vezes nós somos questionados. Peraí, mas você não é crente? Você não serve a Deus? Você podia orar aqui pelo meu filho? Não, eu vou chamar o pastor da igreja que ele está mais santificado do que eu. Qual que é essa trajetória que eu estou servindo? Qual é esse Cristo que eu estou servindo? Isso é uma questão assim muito séria, né? E a Bíblia me relata de que essa conversão profunda, de que Pedro, caminhando e andando e negando Cristo, quando ele ouviu o galo cantar, quando ele atentou para as palavras que Cristo tinha lhe dado, para aquilo que Cristo tinha falado para ele, vendo o martírio, o sofrimento de Cristo, Cristo olhou nos olhos dele. A Bíblia me relata que eu tenho que ser assim. Eu tenho que lembrar de quem eu sou e do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. E aí, Cristo nos olha nos olhos profundamente. E aí, eu te digo, meu amado, que houve ali a grande conversão de Pedro. Ele nos dá essa maravilhosa lição. O arrependimento verdadeiro. Quando ele viu Cristo e naquele sofrimento, naquele martírio, Cristo olhou nos olhos. E Pedro se arrependeu amargamente. Dentro de todas essas lições, Cristo nos olha hoje. Cristo está buscando para as nossas vidas o arrependimento. E este grande apóstolo vem dizer para mim e para você que nós somos seres humanos. Nós podemos negar, nós podemos fracassar. Mas nós não precisamos continuar errando e nem precisamos continuar no poço do fracasso. Basta que nós abrimos os nossos corações para que possamos verdadeiramente nos arrepender, nos alegrar com a vida de Jesus nas nossas vidas, com o martírio de Jesus nas nossas vidas. Sabemos que Atos vai relatar aí a perseguição, outras pessoas vão falar disso, mas quero deixar nesta manhã essa lição deste grande homem
para as nossas vidas. Esta questão do arrependimento, esse ministério, e esse ministério que ele traz para nós hoje, de que nós temos que reconhecer quem somos, nos arrepender, para que possamos um dia colocar a mão sobre o enfermo e fazer as mesmas coisas que este mesmo homem, como eu e você, de carne e osso, mas arrependido e com um relacionamento com o Senhor Jesus. E ter essa autoridade. Para quê? Para que a igreja cresça. A igreja ela vai ser perseguida. A igreja está sendo perseguida. A igreja é perseguida nos nossos dias atuais. A igreja foi. Mas as atitudes deste homem nos comprova o crescimento de almas para o reino de Deus. E ele deixa aqui como um grande exemplo para nossas vidas. E eu não poderia deixar de relatar, dentre outras coisas que este tempo não dá, mas eu tentei focar nesses 3 pontos do ministério da vida de Pedro. Historicamente, não biblicamente, mas historicamente, estudiosos, eruditos e arqueologicamente nos traz relatos de que como ele morreu. Ele morreu mais ou menos no ano de 65, não tem uma data assim muito específica, em que o imperador Nero colocou fogo na cidade e aí prendeu o apóstolo Pedro e ia o crucificar. Ele, com as suas declarações, assim estudiosos nos afirmando, eu não quero ser crucificado da mesma forma que o meu mestre. Não é porque ele queria ser crucificado diferente, não é porque ele queria ser lembrado de uma forma diferente, porque hoje nós estamos lembrando disso, mas porque nós não somos dignos. Nós não somos dignos daquilo que Cristo declarou, daquilo que Cristo sofreu para as nossas vidas. Porque o maior legado foi esse que Cristo nos deixou. Ele sabia que iria morrer, mas não igual ao seu Cristo, porque o seu Cristo foi o único. E, amados, mais uma vez, eu volto aqui dizer para vocês aqui o fracasso de Pedro ao negar Jesus Cristo. Vamos aprender com este apóstolo. Podemos negar. No final do capítulo 21 de João, nós vamos encontrar ali relato. Este mesmo Cristo que ele negou e que olhou nos olhos dele morreu. Este mesmo Cristo, ele foi sepultado. Esse mesmo Cristo, ele ressurgiu. Ressurgiu, apareceu em algumas vezes. E uma dessas vezes, este mesmo apóstolo, desanimado, entristecido, porque o seu Cristo havia morrido. E muitas das vezes nós não entendemos a mensagem. Nós não entendemos o propósito. E este apóstolo, como era influente e ele tinha uma liderança notória, ele disse assim: eu vou pescar. Eu vou voltar quem eu era. Eu vou ser aquilo que eu fui. Porque continuar nessa trajetória de levar esse evangelho não dá para mim. E assim ele influenciou e foi com os seus amigos pescar. E mais uma vez fracassou. Naquilo que era experiente para fazer. Naquilo que, vamos dizer assim, ele tinha capacidade, ele era especialista, ele era profissional para fazer. E fracassou. De repente o Senhor Jesus está na praia assando peixe
e colocando o pão na mesa, disse para eles: jogue a pesca, jogue a rede do outro lado. Por muitas das vezes, nós estamos em uma direção contrária daquilo que Cristo quer para as nossas vidas. E muitas das vezes, nós não atentamos para a voz do nosso Mestre, mais uma vez. João, o evangelista do amor, ele disse assim: é o Senhor Jesus. E mais uma vez, Pedro, sob a autoridade de Cristo, pescou. Entendeu que era o Cristo chamando ele para pescar, para ganhar almas. E mais uma vez, ele saiu correndo para abraçar a Jesus. Será que nós vamos ter a dignidade de aprender com os erros deste grande homem e os acertos deste grande homem? Sei que não dá para expor tudo, né? E graças a Deus. Mas fica aí a mensagem para hoje, e que em outra hora nós voltamos mais uma vez falar deste grande homem. Amados, muito obrigado pela oportunidade, e feche seus olhos aí no seu lugar, e que possamos orar de forma com grande arrependimento, com grande temor, de aprender com este grande homem grandes lições nas nossas vidas. De ao mesmo tempo de estarmos no Evangelho de Deus e fazer com que o Evangelho cresça, através da autoridade do Espírito Santo de nossas vidas, com os nossos fracassos, aprender a voltar a olhar para o Senhor Jesus e a correr para os braços do Senhor Jesus e fazer com o Evangelho do Senhor Jesus ele cresça. Amém? Pai amado, eu te dou graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, que essa mensagem ela possa alcançar vidas e que possam crescer vários Pedros aqui a partir de hoje. Que vários Pedros venham reconhecer que ele é ser humano, ele fracassa e que ele é dependente do Senhor Jesus. Pai, eu sou um desse Pedro fracassado, um desse Pedro que a maioria das vezes do meu tempo nega o Senhor. Mas Deus, eu quero aprender com ele, trazer no meu peito, no meu coração, na minha dor, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento sincero, o arrependimento de coração, porque eu quero me tornar um Pedro que abrangeu, que fez com que a igreja do Senhor fosse conhecida em todos os confins da terra. Pai amado, abençoe cada um nesta manhã, abençoe este ministério no nome do Senhor Jesus, abençoe as autoridades deste ministério em nome do Senhor Jesus, que eles possam operar e testemunhar das maravilhas que o Senhor colocou e deu a este Pedro, e que o Senhor faça da mesma forma na vida das autoridades deste ministério, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus possa abençoar a todos. Amém. Tenha uma boa paz, tenha um bom dia e fique na paz do Senhor. Amém? Graças a Deus.